Olá, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou aqui com a Roberta Paiá. A Roberta é psicóloga, terapeuta de família e casais e especialista em dependência química e sexualidade. Hoje ela veio compartilhar com a gente uma conversa bem interessante sobre libido. Que energia é essa? Roberta, sinta-se muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua participação e queria que você começasse a sua fala contando para a gente um pouquinho, definindo, né, a libido e como que a gente pode identificar essa energia pessoalmente e também nas relações interpessoais. Obrigada Marina pelo convite. Acredito e acho super importante a proposta, o trabalho de vocês. Eu acho que não só para falar de sexualidade, mas para falar de autoconhecimento, autoaceitação, autoestima, a informação é um caminho super importante, necessário. E a troca, né? A troca de experiências, porque não tem uma vivência certa ou errada, não tem uma relação com o corpo ou com o outro certo e errado, a não ser quando a gente pensa em algumas questões extremas, né? E ter esse entendimento acolhedor da sexualidade de si e do outro é muito importante. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de trocar um pouquinho aqui. É um prazer ter você aqui, é isso mesmo, a ideia é essa, a gente começar a criar mais repertório, né, Roberta? Acho que essa é uma grande, é uma palavra que eu tenho usado muito, repertório, para que a gente possa buscar vivências mais autênticas, né? Exatamente. E dentro de um contexto, né? Por isso que eu também acho muito importante a gente pensar nessa energia para o contexto feminino, né? Que já vem aí percorrendo uma desconstrução e o quanto que essa reflexão é contínua. Sim. Uhum. Eu não assim, é um tema que eu gosto muito, pensar na sexualidade. Há bastante tempo eu trabalho com psicologia e percorri muito tempo pela saúde mental. E até pensando dentro da importância de entender alguns diagnósticos, embora a gente não possa definir o ser humano por algum critério diagnóstico, mas eu sempre brinco que depois de uma longa jornada trabalhando com dependência química e afins, foi uma mudança muito prazerosa trabalhar com sexualidade, me debruçar a sexualidade humana. Eu costumo brincar, né, que da droga para o sexo foi mais prazeroso. Eu imagino que sim. Sim, sim. E sexualidade, eu acho que, assim, para a gente começar, não sei se eu posso começar falando. Claro que sim, fica à vontade. Eu acho que, assim, entender a sexualidade como algo inerente da identidade do ser humano, o quanto que, independente da fase do desenvolvimento, a gente vivencia a sexualidade, né? E é uma sexualidade em termos de promoção de vida, de conhecimento. Então, assim, a criança tem a sua sexualidade, não quer dizer que a gente tem que entender como algo erotizado, né? O adolescente vive a explosão dessa sexualidade, da relação de prazer com o corpo, de conhecimento, né? O jovem adulto vai vivenciar por outros papéis, né? Sempre construindo a identidade. A sexualidade anda de mãos dadas com uma identidade e o quanto que ela tem que ser entendida num contexto biopsicossocial. E então a gente inclui a família dentro disso. A família como um cenário de valores, de entendimentos de como que eu posso e vivenciar a minha relação com o corpo, a minha relação com o outro, e numa condição mais de prazer ou mais de privação. Então,
aí em paralelo, para a gente entender o desejo, para a gente entender a libido, a gente está falando de uma composição de valores, né? Inseridos numa sociedade que é ainda machista, que vem de um modelo do patriarcado e que reflete na relação do prazer, no desejo, em como se apropriar ou se permitir viver o seu prazer, o seu desejo, dentro de papéis, né, que geram estereótipos em que há mais uma permissão ou uma privação. E aí a gente esbarra na questão de gênero, que também é super importante para a gente entender a libido, né? Aonde que nesse desenvolvimento da sexualidade a gente foi percebendo, né, obviamente, ao longo da história, uma trajetória muito diferente da mulher e do homem. Sim, sim. Completamente, né, Roberta? Se a gente pensa desde a infância, as permissões para a exploração do próprio corpo e do prazer que são dadas para os meninos são infinitamente maiores que as permissões que são dadas para as meninas, né? E como que isso vai construindo essa relação? Então, assim, a gente tem que pensar em gênero. Quanto mais eu entendo, mais essa educação pode ser inclusiva. A gente tem que falar de educação sexual, né? Nós, sexólogos, a gente acredita na importância da discussão da educação sexual num contexto escolar e familiar, né? E sexualidade humana não é sexo, não é genitália. A gente não está falando de pênis e vagina. Sexualidade é autoconhecimento e uma relação de prazer, que é uma energia de promoção de vida, né? Então, até num pensamento de perspectiva, se eu tenho essa energia, se eu tenho desejo, eu me movimento. E se eu me movimento, eu busco realizações. Então, o projeto de vida de um jovem tem a ver com essa relação de energia de vida, né? E aí, um histórico subjetivo de cada um, né? A gente sempre vai pensar no macro ou no individual. Essa questão de entender numa relação em que a questão de gênero do menino e da menina são inseridos numa cultura machista é muito interessante o quanto que reflete em comportamentos. Então, por exemplo, se a gente tem uma cultura que define cor, que define o que pode e o que não pode, que define uma relação de contato e de descoberta com o corpo, né? Então, assim, antes do menino nascer, já tem um contexto, todo mundo bater palma pelo saquinho do menino que aparece numa imagem de ultrassom, né? E uma menina que vai descobrindo o corpo, ela escuta um acúmulo de informações de não permissão. Então, tira a mão daí, não toca aí, né? E desde o conhecimento e da busca de prazer, que aí a gente está falando do toque, da imagem, da corporeidade, da importância da masturbação, da vivência do experimento, desde que a gente fala dessa construção que acompanha o desenvolvimento, o quanto que a menina, o quanto que a mulher, ela está sujeita a entender que ela não pode vivenciar esse prazer. Lá na frente, a gente vê essa mulher, muitas vezes, com uma baixa libido, ou tendo uma vivência de prazer diferente, porque recebeu menos estímulo, e menos estímulo cultural. O homem, ele é totalmente visual, isso é fato, né? O caminho do desejo para a mulher e para o homem são diferentes, né?
até pensando na questão do tesão e do orgasmo, a mulher vivencia de uma forma mais sistêmica, mais sensorial, e o homem desenvolve de uma forma mais visual, né? A gente tem diferenças biológicas e psicológicas, definindo caminhos diferentes. Então, por exemplo, o homem recebe um estímulo da pornografia, das imagens que vendem, que a publicidade, que o marketing. É só você observar o acervo de revistas de mulher pelada que a gente tinha na década de 70 para 80, de 80 para 90, capa de disco, onde passa imagem de mulheres numa certa sofrência, em busca do amor, e aí para a década de 90 e 2000, essa imagem da mulher, ela se transforma e ela traz uma ideia de mais empoderamento com o seu desejo. Né? Assim, você pega várias cantoras nacionais que foram sendo... de uma certa forma, representando uma militância dessa desconstrução e muitas outras sendo obrigadas a se encaixarem num molde moral dito como certo e errado, né? E até para a gente não perder esse raciocínio, o quanto que, por exemplo, pensar no estímulo que o adolescente, que o homem recebe de imagem, piada, foto, filme, vídeo no seu WhatsApp de mulher pelada. Então, ele passa o dia inteiro, né? Estou falando do homem hétero, e também para a gente pensar em desejo, a gente tem que pensar numa diversidade, obviamente. Mas como a gente está falando de um modelo inserido num contexto machista, aqui especificamente eu estou falando do homem hétero, em que ele assiste bunda e peito o dia inteiro, né? Então ele tem um estímulo direto à erotização, ao seu desejo, né? E uma vivência mecânica, biológica diferente para viver o desejo, né? Assim, o volume de sangue que o homem necessita para sua parte genital é 10 vezes menor do que o volume de sangue que a mulher necessita para sua ereção. Mulher tem ereção, gente. A ereção clitoriana, ela é de uma região que estimula, que também tem a ver com lubrificação e por aí vai. Toda uma parte mais orgânica. Mas essa mecânica, ela não é só orgânica, ela é psicológica, né? Até para ter uma construção na relação em que a mulher ela perceba a importância dela falar do seu desejo, falar da sua fantasia, dividir isso numa construção, né? Desconstruindo uma ideia de domínio e de poder que por décadas o homem manteve, né? Mas, assim, até para equalizar a conversa, o que é libido? Libido é uma palavra que tem a ver com desejo, derivada do latim, e que vai falar do desejo como uma energia vital promotora de vida, né? Então, assim, fazendo um gancho. Quando a gente recebe no consultório queixas assim, putz, eu tô com baixa libido, eu não tô transando com a minha parceira, eu não tô transando com o meu parceiro, acho que o problema é meu, eu tô com uma questão de tesão baixo, né? Aí você pergunta, e aonde que está tendo desejo? Né? Qual área da tua vida está prazerosa? E muitas vezes você vai investigar que a vida familiar está super desmotivada, que a área de trabalho está gerando um sufoco, um descontentamento, e que aí, em nenhum contexto, essa pessoa está vivendo a energia do prazer, está vivendo a motivação. Obviamente, isso vai refletir no corpo, isso vai refletir no psicológico e numa relação.
Então, entender o significado como uma energia, como um desejo que propulsiona, que te leva para a vida. E entender que isso é uma construção que também tem a ver com o seu momento de vida, com o seu ciclo de vida, permite com que a gente entenda de uma forma que que não deixe o entendimento patologizante, né? Uhum. E sim inerente, né? Tô falando aqui, tô desenrolando com alguns links que vão surgindo. Eu acho que você está trazendo conceitos fundamentais, né, Roberta? Primeiro, a questão da sexualidade. Eu gosto de dizer que a sexualidade está com a gente do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, independentemente se a gente transa, se a gente curte sexo ou não. Né? Então, eu acho que essa pontuação que você faz no começo sobre a sexualidade como sendo parte de quem nós somos, a nossa essência, eu acho que ela é fundamental para que a gente também abra espaços de conversas, principalmente com pessoas que têm tanta dificuldade em tocar em temas relacionados à sexualidade. Essa é a primeira. E a segunda é quando você traz o conceito de libido como energia de vida, né? Como energia de movimento, como energia, sim, de prazer, sim, de tesão, mas entendendo que esse prazer, esse tesão, esse movimento, ele é um só, né? Quando você fala do, não tô tendo tesão para transar, mas onde você está tendo tesão na vida? No seu trabalho, nas suas amizades, no seu hobby? Não tem tesão nenhum, então tá faltando alguma conexão com essa energia em geral. Né? E claro que isso vai se traduzir na cama, no sexo, na masturbação, que for. Então, tô achando que você está pontuando assim, coisas que poucas pessoas pontuam nessas conversas. Né? E você me fez pensar aqui também numa questão importante para desmistificar, né? Eu posso ter energia de vida, eu posso ter projeto e vivências prazerosas, e não necessariamente eu estou falando de uma energia que tem uma relação sexual, eu estou falando de uma energia de vida. Então, por exemplo, quando a gente pensa na pessoa assexuada, né? Quando a gente pensa em uma pessoa que não precisa, que não deseja uma relação sexual com a libido, vamos dizer assim, né? Não é bem assim a frase, mas esse é o entendimento. Ok, né? Ok. Então, para falar de libido, a gente também tem que falar de quem é assexuado ou de quem é sexuado nesse sentido, né? Tô dividindo nessa categoria, né? A comunidade assexuada, ela vem, ela sai de uma invisibilidade, ela surge e é legitimada e é reconhecida. O quanto que a internet nos últimos movimentos ajudou a identificação e esse movimento, né? Porque isso surgiu pela internet, surgiu num contexto virtual. O símbolo da população assexuada é um pedaço de bolo, né? Dizendo assim, eu posso ter outras fontes de prazer. Então, mais uma faceta, mais um pedacinho do que a gente tem que entender. Agora, pensando na libido como uma energia e também uma energia que também me move de uma relação sexual comigo ou com o outro, eu também tenho que pensar o que me ajuda a viver isso. Então, pensando psicológico, social, cultural, papéis, gênero, ciclo da vida e ciclo da relação. Então, conforme a qualidade da intimidade, eu tenho menor ou maior chance de viver essa energia, né? A gente, na terapia sexual, na terapia de casal,
a gente vai investigar muito dessas causas, porque a partir disso a gente direciona o trabalho terapêutico. Claro. Então, por exemplo, relações de bastante tempo, elas são mais suscetíveis a uma baixa de libido, né? Aí, dentro disso, pensar na qualidade, intimidade, na comunicação, como que está sendo explorada a fantasia, né? Porque o casal, muitas vezes, o casal, o trisal, não estou falando de uma configuração específica, ele precisa rever no contrato dessa relação também a sexualidade. Então, a gente se reprograma para várias tarefas, né, para um protocolo familiar, e aí, dependendo do ciclo, eu estou com criança pequena, estou com adolescente, estou com meus pais envelhecendo e exercendo uma outra função de cuidador, e o quanto que isso pode comprometer a qualidade da troca, da intimidade, do tempo, né? Pesquisas vão falar o quanto que essa intimidade, que essa vivência sexual com o parceiro, com a parceira, tem a ver também com o tempo dedicado à relação. A gente agenda tudo quanto é tipo de compromisso, mas a gente não agenda um momento de prazer sexual, né? Na terapia de casal, inclusive, a gente vai falar disso, né? Quase que como uma lição de casa para estimular o encontro. Por quê? Porque existe o desejo espontâneo. Então, assim, se eu estou na fase da paixão, eu estou mais favorecido a viver essa energia, né? É uma explosão de hormônios, ela é física, a gente sente frio na barriga, o coração bate numa outra velocidade, a mão esfria. Então, assim, a gente está falando de uma questão corporal que favorece, até pelas minhas fantasias emocionais, pela energia, intensidade dessa energia, que me faz viver a sexualidade de uma outra forma. Essa intimidade, ela está numa explosão. Agora, numa relação de mais tempo, o que a gente precisa saber é que essa energia sexual, ela deixa de ser espontânea, né? Aquela fase de transa em tudo quanto é momento e lugar, e passa a ser uma energia responsiva. O que quer dizer com isso? Ela precisa ser construída, ela precisa ser estimulada. E de acordo com a fase que eu estou vivendo, de acordo com as características individuais de cada um na relação, eu vou compor, eu vou interagir de um jeito, né? Então, assim, no trabalho a gente explora muito o que está acontecendo individualmente e o que está acontecendo na relação. Individualmente, muito importante a gente investigar a parte hormonal, a parte biológica. Às vezes, eu estou passando por um momento em que essa baixa é real, né? Então, reposição hormonal, uma questão também a ver com a parte mental, medicação diminui libido. E aí é um momento também de trabalhar em termos de prioridade. Eu preciso dessa saúde mental. Então, como é que eu vou trabalhar na relação o tipo de amparo que eu estou precisando? Como é que você negocia? Ou então, como é que eu própria me aceito dentro de um ritmo sexual diferente do que eu gostaria, né? Existe um mito muito grande de que o brasileiro transa demais, né? Existe um mito muito grande da frequência. Então, assim, eu penso que a outra relação é melhor e eu penso que o casal de amigo transa mais, né? Essa comparação, ela está fadada a uma frustração absurda, né? Porque existe uma construção, existe o casal e existe o momento
individual, né? Então, primeiro de tudo, não se compare. Segundo, entenda o que está acontecendo com o seu corpo e com o seu momento de vida. Uma vez que isso é investigado, a gente também tem que pensar em outras inadequações. A gente não fala de distúrbio, transtorno, a gente fala de uma inadequação ou outra. Então, assim, eu posso estar passando por uma fase em que eu estou tendo um problema de ejaculação precoce. E aí, quando eu temo a ejaculação precoce, eu tendo a me afastar um pouco mais da minha parceira. Então, eu vou me privar dessa troca, de dividir a fantasia. Não é esse o nome, que já caiu em desuso, mas para todo mundo entender, quando eu penso vaginismo, né? E que provoca, né? O vaginismo, ele provoca uma dor física. A penetração, né, é temida. E aí, diante disso, eu me privo, e como é que eu divido isso com meu parceiro? Porque aí esbarra valores religiosos, culturais, de que forma que eu posso viver a sexualidade com meu parceiro sem penetração, né? Porque é possível. Como é que eu estimulo? O corpo, ele é todinho sexual, né? O corpo, ele é todinho suscetível a ser explorado e ser uma zona de prazer. Né? Isso é uma outra atividade que a gente trabalha com as pessoas, que a gente trabalha em casal. Então, eu tenho disfunção erétil, eu tenho que pensar no vaginismo, eu tenho que pensar na ejaculação precoce, e por aí vai. Outras inadequações. A pressão da publicidade ou desse estereótipo de que a mulher tem que ser gostosa, perfeita, com bumbum e peito duro, siliconado e por aí vai, né? Está trazendo hoje o número de adolescentes que estão buscando cirurgia para reparo da vagina é enorme, né? E, de novo, não existe a vagina certa ou errada, existe a sua vagina, né? Existe o seu corpo. E isso também vai refletir de um jeito em que eu vou vivenciar, talvez de uma forma mais submissa, como se eu não tivesse um corpo capaz de ser desejado. Né? Um corpo merecedor do desejo, né? Eu acho que essa construção, principalmente midiática, estabelece quais corpos merecem o desejo, merecem a vivência do prazer e quais não merecem. Né? E se a gente for ver, na verdade, a maioria não merece, né? Porque a maioria está destoante do que a publicidade, aí, a grande mídia está mostrando para a gente. Mas eu quero só voltar um pouquinho nessa sua fala tão pertinente, Roberta, sobre a responsabilização do casal, né, e seja a configuração de casal que for, em trazer a conversa e a vivência do desejo, do prazer, para sua rotina. Então, fica parecendo que o desejo deveria continuar sendo espontâneo para sempre. Né? Quando a paixão acabou, aquele friozinho na barriga todo do começo da relação acabou, esse desejo espontâneo ele também, né, cessa, tende a cessar, e as pessoas ficam lutando para que volte de forma espontânea. Né? Então, eu queria que você, de alguma forma, aprofundasse um pouquinho nas maneiras que os casais podem, as estratégias, os recursos que eles podem utilizar para criar espaços seguros e convidativos para a vivência do prazer. E aí a vivência do prazer, seja ela qual for, porque eu também fico pensando, quando você fala dos ciclos da vida, dos ciclos da relação, que em diferentes ciclos a gente vai vivenciar o prazer de uma forma distinta também.
né? Eu gosto muito de falar como se a gente estivesse nos ciclos das estações. Eu tenho o inverno do meu desejo sexual, o outono, a primavera, o verão. E em cada uma dessas estações, o meu desejo se comporta de uma forma, né? Então, eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho sobre Dentro, esses aspectos. eu tenho essas fases e eu tenho o ciclo individual, né? A mulher é cíclica, então, dentro de 30 dias, o Uhum, quanto que isso oscila e que eu uhum, posso ter uma diferença de uma semana para outra, né? E perfeito como você colocou, dependendo da fase. Conforme você vai rastreando, porque esse é o caminho, né, de entender a etiologia, a causa, né, de como está a qualidade sexual, a gente vai eliminando possibilidades. Então, uma outra questão para ver nessa relação de intimidade e de troca com o parceiro, a gente também tem que perceber assim, como que está a questão da vivência mesmo? Porque assim, eu posso ter desejo pelo meu parceiro, mas alguma coisa pode estar me impedindo de eu melhorar a qualidade dessa intimidade. Eu divido fantasias com o meu parceiro, eu me privo disso. Às vezes é uma questão de repertório, às vezes é uma questão de habilidade, né? Então, assim, de explorar outras práticas, né? Eu acompanhei um caso muito interessante em que eles começaram a escrever cartas. E conforme eles escreviam cartas, eles foram criando personagens, né? E cada personagem vivia o sexo e levavam essa história, esse romance erótico para a cama de um jeito diferente. Então, começaram a espalhar bilhetes, tinham encontros em motel, fugiram da rotina de filhos. Isso tem que ser programado, isso tem que ser dividido, é um dos caminhos. Uma outra coisa interessante, ela trouxe muito, porque assim, se cabe à mulher o lugar da cuidadora, o papel da mãe, como é que eu vou arrumar um tempo para gozar, para ter prazer, se eu não arrumei a casa, se eu não fiz a lição de casa, se eu não cuidei dos filhos, se eu não visitei a minha mãe, né? Se nessa questão de gênero isso é uma incumbência mais feminina, então ela estaria sujeita a se permitir menos, a viver menos, a tirar o tempo dela, né, por conta de toda essa obrigatoriedade social. E uma das coisas que a gente trabalhou com essa paciente era se permitir o prazer, porque a gente é conduzido por um sentimento de culpa constante, né? E se a mulher vai para a cama com culpa, ela vai ter mais dificuldade de gozar, né? Uma outra questão da inadequação, quantas mulheres elas têm prazer, elas curtem a troca, o toque e o carinho são legais, são muito bons, mas não atingem o orgasmo, né? Algumas, elas não conseguem dividir isso com o parceiro, porque não quer desagradar, porque não quer criar uma situação de desconforto em que o parceiro possa se sentir também inapto a promover o orgasmo da parceira, porque se ela tem que se submeter, se ela tem que estar sujeita a isso, não importa o prazer dela, né? Então, a gente também tem que trabalhar orgasmo. Esse orgasmo, ele é cíclico. Eu tenho fases em que... E assim, o número de mulheres que não atingem o orgasmo é grande. Isso não tem que ser entendido só pela ótica disfuncional, né? E tudo bem também transar sem atingir o orgasmo, né? Porque isso também é uma resposta sexual. Aí, uma outra coisa interessante, a gente trabalha com uma técnica que chama mapa erótico.
Dentro desse mapa erótico, o parceiro vai ser convidado a explorar o corpo da parceira, do parceiro, né? Então, a gente vai discutindo qual pode ser o caminho do toque, né? Assim, eu começo pelo fio do cabelo, vou para a ponta do pé, acariciando. Eu posso pôr mais ou menos intensidade. Eu posso usar outra parte do meu corpo para promover o toque, que não seja a mão, a boca, o cheiro, e uma outra parte. Então, eu vou escaneando, montando um mapa do prazer, de pontos erógenos. E na brincadeira, tem casal que anota, tem casal que monta a legenda. Então, assim, a minha orelha é um lugar de muita intensidade para essa energia, né? A minha perna, eu tenho incômodo, então pula essa região. É uma brincadeira que não existe certo ou errado. Então, primeiro faz com um, depois faz com o outro, né? E há um exercício que favorece a exploração do corpo do outro. Porque depois de um tempo na relação, ainda pensando no desejo responsivo, eu preciso rever esse contrato da intimidade, né? Eu gostava de um jeito e agora eu tenho curiosidade para transar de outro jeito, né? Então, o felizes para sempre é um dos piores tabus que colocaram na nossa cabeça, né? Porque casal feliz não é aquele que casal feliz tem problema, tem conflito e tem revisão de contrato, né? Aquele que não discute ou que acredita que não tem problema não está vivendo um modelo real, né? Pelo menos essa é a hipótese que eu tenho das pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar no consultório ou quando você troca, né, com o campo da sexualidade, com outras pessoas e profissionais. Sim. Eu Uma acho que outra dica, vem, manda. dentro do que você perguntou, porque é muito legal o caminho que a gente pode explorar. Uma outra dica é quando a gente trabalha com filmes, com imagens. Então, a gente oferece um cardápio erótico, uma série de filmes que sempre a gente tem que atualizar, né? Então, de filmes românticos, de pornografia, de filmes eróticos, de filme LGBT. E assim, você explora pelo vídeo, pela imagem, né, um diálogo. E a pergunta o exercício o que me cita? Então, você vai dividir com a tua parceira, com o teu parceiro, o que me cita, né? Pensando em qualquer diversidade de família e casal. E aí é muito legal, porque se você constrói um lugar de confiança para entender que a gente está falando de fantasia, a gente não está falando do ato propriamente dito, né? Então, assim, nossa, o jeito que esse cara pegou na bunda dela me excita, né? Isso é uma fantasia, uma imagem que me excita. Você pode dividir, porque se eu divido com o meu parceiro, eu incluo o meu parceiro no meu desejo, né? E a gente precisa o tempo todo dessa referência. Se você vai perguntar para a mulher qual que é a tua fantasia, ela provavelmente vai te trazer todo um cenário romântico, né? Para a fantasia dela, né? E dentro desse romântico, uma sacanagem legal, algo mais erotizado, né? Se você perguntar para o homem o que estimula o desejo dele, ele vai falar modelo tradicional, hétero, né? Que vem aí também super se desconstruindo. E é muito legal a gente olhar para esse jovem de agora, né? Mas ele vai falar que depois do futebol e a cerveja, uma transa pode cair bem ou não, né? E por aí vai. Então, também, uma outra questão que acompanha a libido
o que favorece, que ferramentas favorecem para eu dividir isso comigo e com o outro. Uma outra técnica que a gente fala muito é da masturbação, né? Claro. A masturbação é uma via individual e da relação. Claro. Uma via importantíssima de autoconhecimento, né, Roberta? Até para que as pessoas possam entender como que elas estão acessando esse prazer sexual, né? Justamente fazendo esse inventário. Quando você fala de que a relação, as pessoas têm que rever os acordos dentro do relacionamento, que talvez a forma que você tocava sua parceira, seu parceiro hoje não funciona mais. Eu chamo isso de fazer um inventário de tempos em tempos. Né? Quais são os meus botõezinhos aqui do meu corpo que agora estão ativados, que agora, quando são tocados, ativam, me abrem para a vivência do prazer sexual. E sem a masturbação fica muito difícil, principalmente para as mulheres que não conhecem os próprios corpos, não conhecem a própria vulva, não conhecem o tipo de toque, o tipo de pressão, o tipo de movimento que é interessante para ativação e exploração do prazer. Né? Mas eu queria também te convidar a comentar como que ficam para os casais os eventos traumáticos da relação. Então, uma traição, uma doença muito séria, né? uma quase morte, a perda de filhos, que é um evento traumático super marcante para os casais. Como que os casais podem lidar com esses eventos que fazem parte da vivência também humana e ainda assim resgatarem ou reacessarem a energia da libido e do desejo sexual dentro do relacionamento? A gente fala assim, o problema e o desafio e o conflito numa relação são inerentes, né? Por isso que o Felizes para Sempre não existe. Mas esse conflito, esse desafio tem dimensões. Então, eu posso estar passando por uma questão pessoal e que também é traumática, no sentido assim, perdi o emprego, né? E de algum jeito eu estou vivendo um tipo de luto. E aí eu estou perdido, eu estou tendo que me reconstruir profissionalmente. Aí eu posso ter uma baixa libido, né? Porque eu não vou conseguir investir na relação se eu estou tendo que investir na minha própria reconstrução. Eu tenho uma outra dimensão de conflito que é da interação, né? Então, assim, a gente está brigando muito, a gente está muito cansado, a gente está encarando um projeto muito desafiador porque trabalhamos juntos ou porque estamos mudando de país, de cidade, por aí vai. E a gente pode ter ciclo de vida, né? Fase de criança pequena, não por acaso um índice grande de separação acontece nessa fase familiar. E a gente tem a dimensão do conflito voltado para uma questão inesperada que você não controla, né? Que é a doença, que é a perda, que é algum episódio traumático, né? Então, assim, vai comprometer. Por quê? Eu estou num momento de luto. E se eu estou num momento, eu posso estar tendo uma relação de vida ou morte, num processo em que eu estou me tratando do câncer, por exemplo, eu estou passando por um diagnóstico de uma doença crônica, eu estou detona a minha energia, o meu desejo, o quanto que é fundamental o parceiro, a parceira darem amparo para isso, porque provavelmente por uma questão de vida, a energia não vai estar investida na relação, né? E é fato, a gente acompanha marcos, né, que vão fazer naturalmente a oscilação desse desejo
de maior ou menor proximidade, né? Então, eu passei por um câncer de mama, eu tive que me submeter a uma cirurgia e eu estou numa fase muito difícil de entender meu corpo, de aceitar o meu corpo. A chance de eu recuar alguma troca, algum momento de carinho, de carícia, é grande, né? Muito diálogo, muita conversa, às vezes dependendo do nível de sofrimento, buscar um mediador, buscar um especialista. Às vezes é mais fácil falar com a minha ginecologista, às vezes é mais fácil eu participar de algum grupo em que haja o acolhimento para a gente dividir experiências, né? Porque nós precisamos entender a nossa natureza e não pela ótica disfuncional, né? Como se fosse uma coisa errada comigo. Então, quase como se eu não estivesse apta, competente a controlar o meu desejo ou corresponder o desejo do outro. Essa fala, ela me leva para um lugar de muita compaixão, né, Roberta? Compaixão pelas vivências humanas. Então, são tantas e eu trabalho com mulheres especificamente, né? Então, é desse campo que eu posso falar. São tantas as mulheres que chegam para mim se achando erradas, quebradas. Tem algo errado comigo, eu estou quebrada. Eu não sou uma mulher de verdade, eu não sou mulher suficiente porque eu não sinto prazer, porque eu não acesso minha libido, porque eu não tenho orgasmo. E quando você traz essa fala tão acolhedora de, olha, a vida acontece, e em diversas fases da vida, a sua libido vai se alterar. Porque essa energia, ela é fluida. E sim, muitas vezes essa energia está investida em te manter viva. Tá? Né? Exato. Em sobreviver É uma doença séria. uma questão de sobrevivência, de preservação. Né? E como que isso abre um espaço para a autocompaixão dessa mulher que está se sentindo errada, quebrada, inadequada, quando ela entende isso. E que, assim como existe essa fase, existe uma fase de vivência do prazer também muito bacana. Né? Mas que é uma construção para se movimentar de uma para outra. Né? E é muito legal quando você vê a disposição, a parceria, a cumplicidade, né? Eu acompanho um casal que ela passou por uma situação traumática e o marido trouxe para a terapia a seguinte pergunta: me ajuda a reconquistar a autoconfiança, a autoestima da minha mulher, né? Eu quero participar desse processo, né? E, assim, e o número de experiências que ele tem proporcionado. Porque é óbvio que a mulher pode ter autonomia para isso, né? A gente não fala mais de um modelo de bela adormecida, né? Mas, gente, eu estou com criança pequena em casa, então nesse exato momento a minha filha está circulando por aqui, tá? Espero que tudo bem. Eu vou contornando a situação assim. Faz parte do ciclo de vida. Exatamente. Eu posso ir em busca dessa autonomia, mas eu também posso me favorecer com essa parceria, com esse cuidado. Então, ele criou uma rotina de flores, de entregar flores, ele criou uma rotina musical, ele vai buscá-la no trabalho de uma outra forma, e o quanto que isso foi favorecendo para uma retomada, para uma relação de amor, né? Porque ela estava muito traumatizada, tinha perdido o emprego de uma forma que destruiu a autoestima dela, e ele fez parte dessa retomada. Né? Quando eu divido com outra a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, eu me aceito mais. Né? Então, uma outra reflexão: quais feitos, quais conquistas
qual é a minha potencialidade. Em tempos eu vou ter que nutrir a minha resiliência para poder acolher a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, né? E é muito legal quando nesse encontro eu tenho a compreensão do outro. Por exemplo, imagina o casal que está passando por um processo de fertilização, né? Que o corpo está sendo bombardeado por uma medicação, por uma dose de hormônio, e que o contato sexual tem que ser programado, né? Agendado, né? Com uma De... expectativa altíssima, né? Exato. Assim, famílias que cada vez mais optam por não ter filhos, a mulher passa a ter uma outra relação de prazer, né? Porque às vezes o quanto que isso está submetido a um protocolo social, familiar. Eu posso optar por ser feliz na minha relação sem procriar, né? A gente faz uma pergunta para o casal ou individualmente na terapia: por que você faz sexo? Né? Se sexo é importante para você, o que te estimula? E tem gente que vai falar: porque eu quero viver esse prazer, porque eu tenho uma relação de poder e domínio com o outro, porque eu quero ter filhos, né? Porque eu gosto de gerar prazer, né? E não tem problema nenhum eu também querer gerar prazer pura e simplesmente, ou por amor, ou por afeto, né? O que determina o que é certo e errado é o teu nível de sofrimento, de angústia, né? Tirando isso, você está dentro de uma... Eu não gosto de usar essa palavra, normalidade, mas você está dentro do que é inerente ao ser humano. Sim. Roberta, que conversa maravilhosa. Eu estou super ansiosa para ver os comentários das pessoas ao assistirem essa entrevista com você, que é tão pertinente, que me levou para um lugar de realmente acessar a autocompaixão e a compaixão pelos outros, né? Então, quando a gente pensa nos relacionamentos, nos casamentos, nas pessoas que estão aí sofrendo muito para entender o papel da libido, o papel do desejo sexual dentro das relações, eu acho que essa sua fala te traz quase que um cobertorzinho, assim, de tipo, calma, abraça e calma, que existem caminhos. A traição gera isso, o luto, a Sim, perda, né? A traição é um tema à parte, é um capítulo à parte é, para a gente falar, né? Porque tem a ver com corpo, com desejo, com comparação. Quando eu deixo de ser exclusivo para o outro, o quanto que isso pode impactar para o meu psicológico, né? Então, sim, nesses momentos eu não vou estar com a libido preservada. Tem só uma faceta aí interessante quando, a partir da traição, isso às vezes, a presença de um terceiro, às vezes pode estimular a vida sexual do casal, né? Mas é realmente um outro capítulo. Dava para a gente fazer uma outra conversa toda sobre Sim, isso. sim, com certeza. À medida que a gente vai chegando ao final, então eu queria fechar te fazendo uma pergunta, que é como que toda essa conversa que a gente teve sobre libido, sobre relacionamento, sobre normalização, né, validação da fluidez da sexualidade, da fluidez do desejo, dos ciclos de vida, como que tudo isso se encaixa numa revolução amorosa, que é a temática do nosso evento? Para viver o ame-se, né? Eu acho que você aceitar teu corpo, você valorizar a tua história, você viver um momento, você se permitir ajuda e acolher a tua fragilidade, você poder ser empático com a fragilidade do outro, né? Você poder aceitar, respeitar a diferença, né? Porque o teu modelo não é único, existe o modelo do outro.
você poder se colocar num lugar de autovalorização e aprender isso, porque isso é um processo. Aprender para conhecer, para vivenciar. Autoestima, autoconfiança tem a ver com autoconhecimento. Então, eu acredito que tudo isso são atributos da valorização do amor, né? Então, assim, primeiro tenha uma relação de amor com você, que aí é muito mais provável você ter uma relação de amor com o outro, e ter uma relação de amor macro é você buscar sua realização com o teu projeto de vida. Eu diria isso. Maravilhosa, Roberta, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, esse trabalho lindo que você faz com casais, com pessoas também que não estão em parcerias. Gente, aqui embaixo tem todos os contatos da Roberta, tem o site, tem o Instagram, ela tem uma parceria com o pessoal da Love Plan, né, Roberta, que vocês fazem eventos para casais, É retiros, uma não é? imersão de casais em que a gente promove o resgate dessa história, né? Intimidade, comunicação, qualidade sexual. É um projeto bem legal. Convido vocês a visitarem a página da Love Plan. Muito bacana. Tá tudo aqui embaixo listado. Entre em contato com ela para vocês seguirem nessas reflexões e também para vocês terem auxílio, ajuda profissional aí para viver as diversas possibilidades dentro dos relacionamentos. Roberta, muito obrigada. Estou muito feliz com a sua presença e te deixo um grande beijo. Eu que agradeço, um super prazer, tive uma relação de prazer para poder dividir um pouquinho disso e, assim, que esse projeto prospere e muito sucesso para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, um beijo.